Bora, Rafael, se liga nesse debate que eu separei do Pascoal, Zupac e Ozinho, se essa eliminação pode realmente impactar na final do Corinthians, e também eles debateram se domingo agora pode definir o futuro de Ramon Dias do Corinthians, já que o Augusto Melo falou que o trabalho está sendo analisado. E, na minha opinião, se o Corinthians perder por resultado ali elástico 2-0, 3, Ramon Dias já cai no domingo, porque em data FIFA tem um tempo ali até contratar o técnico e fazer o time já entender o que ele quer. E você acha que uma derrota nesse domingo, o Corinthians pode demitir o Ramon? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E eu não tenho todas as garantias de que o Corinthians vai jogar contra o Palmeiras para se defender nessa primeira partida. Porque o Corinthians, gente, o Corinthians já ganhou o campeonato jogando no Allianz. Ou não? Sim. O Palmeiras não ganhou o campeonato jogando na Neoquímica, mas o Corinthians já ganhou o campeonato no Allianz. Eu acho que aí tem um grande fator. O Palmeiras tirou o 4º campeonato seguido do Corinthians. Chega a vez do Corinthians poder tirar o 4º campeonato seguido, que desde 1909 não é conquistado por um clube profissional no futebol paulista. Então, tem muitos ingredientes para isso. Mas o Corinthians precisa dar uma repaginada. O Corinthians precisa se repaginar, né? A gente vê... e outra coisa, o Corinthians jogou na quarta-feira, um jogo de muita intensidade, os jogadores querendo, tem muito jogador que saiu cansado, jogador que saiu dolorido, tudo isso é verdade. E para jogar domingo. Né? Então tem muita cozinha, pode até nos ajudar, porque o jogador é o seguinte, ele vai ser, hoje ele não está sentindo tanto o reflexo de ontem, mas amanhã, o segundo dia que dá o bagaço. No segundo dia o cara parece que foi atropelado por uma carreta, aí ele começa a ter dor e tudo, é joelho, é tornozelo, é o peito do pé, é o dedão, aí é coxa, dói tudo, mas tem que jogar a final do campeonato. E só um adendozinho, o Palmeiras conseguiu, com uma força-tarefa, liberar todos os ingressos para esse jogo. Porque tem um show do Simply Red, você vai lá, Motinho. Ou não. Então, mas vai ter um show... ao Simply Red. Você gosta? Não, respeito. Então, vai ter o show no sábado e vai ter uma força-tarefa, o Palmeiras contratou uma força-tarefa, junto com a empresa que promove o show, para tirar o palco, para não ter nenhuma coisa que possa restringir a visão do torcedor. Então, todos os ingressos vão estar à disposição. Caros, é verdade, de 240 a 500 paus. Porra. Né? 240 é o ingresso mais barato. Oh. E de 240 a 500 mil, a 500 reais. Então 500 mil já abala o sistema nervoso. Então, é caro. 500 reais eu acho o ingresso caro. Também acho. Mas é final de campeonato e vai lotar. Corinthians e Palmeiras lotam. É a lei da oferta vai e lotar. procura. E o Corinthians tem que jogar o que não jogou esse ano. O que o Corinthians não jogou esse ano, tem que jogar contra o Palmeiras. Aquele jogo do empate e tal, mas o Palmeiras estava buscando o caminho. E o Palmeiras jogou muito melhor. Muito melhor. O Corinthians só não perdeu o jogo porque o Hugo veio milagre. Pegou aquele pênalti em cima da hora também. Isso. Já estava acabando o jogo. Ali era um jogo para o Palmeiras ganhar. Sim. Ponto. Os melhores jogos do Palmeiras. Se o Corinthians não fizer o melhor jogo dele na temporada, eu não sei, o Palmeiras vai estar descansado, tem centroavante chegando, tem jogadores à disposição. Depois a gente vai falar do Palmeiras. O Lucas acabou sendo aprovado no departamento médico, vai ser contratado, o Lucas Evangelista, já está tudo definido. Então o Palmeiras ganha mais reforços, mais peças para a temporada. Eu acho que o Corinthians tem que fazer o melhor, o extraordinário, o fora da curva, senão não vai conseguir sequer segurar o Palmeiras. Vai ter que jogar tudo que não jogou. Zinho, quero te ouvir também dessa coisa. Perde uma frustração grande, sai da Libertadores, tem uma final importante, precisa se mobilizar. Você já deve ter passado por isso, de uma eliminação num dia para uma decisão 3, 4 dias depois, que assim, tem que virar a página muito rápido. Muito rápido. E acho que assim, esse paulista, a gente brinca, né? Foi na época lá da frase do Gagliotti, se não me engano, que chamou de Paulistinha, presidente do Palmeiras na época, né? Virou um paulistão. Virou principalmente... Eu achava assim, poxa, pelo Palmeiras, poder conquistar um título inédito, um tetra consecutivo, ficou grande, né? Esse título, se o Palmeiras conseguir conquistar. Eu falava isso quando o Palmeiras corria risco de não classificar na fase de grupos do Campeonato Paulista. Correu muito risco o Palmeiras, né? Foi classificar na última rodada jogando fora de casa contra o Mirassol. E aí, assim, a importância
de um título que os outros rivais não têm, Corinthians, Santos e São Paulo, um tetra consecutivo. Mas agora, depois dessa eliminação, eu acho que esse título ficou muito mais importante para a trajetória desse elenco do Corinthians. O Palmeiras é pela história de você conquistar um tetra consecutivo. O Corinthians é para o ano. Né? Esse ano não ficar tão prejudicado. Porque eu estou falando que assim, time grande, torcida grande, que a mídia cobre muito pela grandeza que é do Corinthians, perde um título para o maior rival jogando dentro de casa o segundo jogo, vai ser um falatório para o resto, até começar o Brasileirão, depois a pressão começando o Brasileirão, aí depois vai entrar em Copa do Brasil, aí depois vai vir a Sul-Americana. É um time que vai gastar todas as suas gorduras de paciência de todos os setores, até dentro do clube, de dirigentes, de todo mundo. E aí eu concordo com vocês. Não sei se o Ramon estreia no Brasileirão se perder o título para o Palmeiras. E da maneira que for. Se perder o título, aumenta muito mais uma pressão em cima da comissão técnica. Infelizmente, eu não gosto disso, não. Eu acho que não é por um título que é perdido que você vai analisar todo o trabalho que está sendo feito. Isso aí tem que ser um contexto geral, que você tem que analisar aquilo que está acontecendo no dia a dia, treinamento, gestão de grupo, planejamentos, né, modelo de jogo, tática que está sendo implementada, como o time está jogando. Isso tudo tem que ser analisado. Não é só você perder um título. E assim, no Corinthians, virou um Palmeiras e Corinthians para ficar muito na história do futebol. Lembram de 93? Pascoal lembra muito bem. Vocês acho que eram mais novinhos, né? Mas eu lembro. Mas vocês também lembram. Vocês lembram que a gente estava lá 16 anos para completar 17 anos sem ganhar nada, o Palmeiras, sem ganhar nada, e que esse título virou um dos títulos mais importantes da história do Palmeiras. Pô, você está falando isso do Corinthians, que... Sim, do Corinthians, que está desde 2019 sem ganhar um título, que é mais uma vez frustrante ser eliminado de uma Libertadores, que o torcedor vinha com uma expectativa maravilhosa e que não pode deixar o Palmeiras conquistar o tetra dentro da sua casa, fazer essa comemoração. Então virou, sim, para o Corinthians agora, na minha opinião, o título para entrar para a história. Impedimos o tetra, ganhamos deles e demos a volta por cima depois da eliminação na Libertadores, na pré-Libertadores. Esse título virou fundamental para o Corinthians. Eu também acho, se não me engano, Zupac, depois da fila corintiana, esse é o maior já jejum, é o maior jejum desde o gol do Basílio. São 6 anos. Isso. Se você considerar títulos importantes, vai para 2017, né? Que é Campeonato Brasileiro. Mas de 19 para 25 já é a maior fila desde o gol do Basílio em 77. Porque era de 54 a 77. Sim, não, Quase 23 anos. São incomparáveis, mas ainda assim vira uma questão estatística. O Zinho toca no ponto de, eu não gosto disso, essa coisa da troca rápida. Eu não sei quanto vocês estão colocando na mesa de debate a nossa percepção de ambiente interno no Corinthians, feeling de torcida. Agora eu quero sobre o trabalho. Sim. Claro, depende do tamanho da cacetada, mas suponhamos no caso que o Zinho apresentou, de uma derrota. Não vencer o Paulista ser uma condição para troca. É para isso? A análise do trabalho do Ramon Dias, da comissão, né, ela é difícil, curiosa, né? Porque você pode fazer de duas formas. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Você pode analisar o macro ou o micro. Se você analisar o macro, é um trabalho bom, não é um trabalho ruim que tem seus pontos negativos. Por que eu digo que é um trabalho bom? O Ramon Dias assumiu o Corinthians numa situação muito clara de rebaixamento e transformou o Corinthians em um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Com o Ramon Dias, o Corinthians só não foi melhor que o Botafogo. Então o Corinthians foi quase o melhor time do Campeonato Brasileiro nas mãos do Ramon Dias, escapou e conseguiu uma vaga improvabilíssima para a Libertadores. Veio a atual temporada, e aí perdeu as Copas ano passado. Veio a atual temporada e no Campeonato Paulista, que é um campeonato de regularidade, ele foi de novo o melhor time. Chega até a final sendo o melhor time da competição. Estava vendo o levantamento que a turma do GE fez. O aproveitamento do Ramon Dias como técnico do Corinthians no século só perde para o Tite, uma das passagens do Tite e a primeira passagem do Fábio Carille.
E ele já está, acho que, a 50 jogos e pouquíssimos técnicos ficaram 50 jogos. Então, em um clube, no século, onde poucos técnicos ficam muito tempo e poucos técnicos têm um grande aproveitamento, ele tem um dos melhores aproveitamentos deste século até aqui, com campanhas muito consistentes e perdendo poucos jogos. O Corinthians perde muito pouco nos campeonatos de regularidade. Então, olhando o macro, o Ramon Dias fez do Corinthians um time consistente, regular. Agora você vai olhar para o micro, que são os jogos cruciais, torneios eliminatórios, onde se espera do técnico um aspecto estratégico mais forte. E ele fez escolhas estratégicas que atrapalharam o Corinthians. Contra o Flamengo na Copa do Brasil, contra o Racing na Copa Sul-Americana, contra o Barcelona no jogo de ida pela Conmebol Libertadores. Então, no micro, onde você espera mais a mão do técnico, o trabalho é ruim. No macro, onde você olha o que é o time no grosso da temporada, o trabalho é consistente. Então, assim, existem olhares diferentes. Sim. Agora, para mim, a grande questão do trabalho, em termos de análise, é que o time não evolui taticamente. Taticamente. Esse é um ponto para mim. E eu já ouvi de jogadores do Corinthians, claro que em off, que o grupo de jogadores não enxerga na dupla Ramon e Emiliano um primor na parte tática. Eles entendem, a relação é muito boa com os jogadores, e eles entendem que eles foram muito competentes ano passado para organizar e mobilizar o time, mas taticamente não é um primor. E não dá para o Corinthians viver só da mobilização do ano passado. O time tem que dar um passo à frente, e para mim, taticamente, o time deu uma estagnada, Zinho. Curiosidade, Zupac. Esse jogador aí que você em off conversou, ele é titular ou reserva? Aí já não dá. Aí tá entregando o olho pro bandido. Já tá começando a distribuir as fichas. Já abriu ali a planilha. Se o Zupac responde, ele vai pôr um xizinho. Não, sabe quando ele falou... Boa perguntazinha. Quando falou, jogava mais do que ficava no banco. Já teve momentos em que ficou mais no banco do que jogou, né? Mas enfim. Xizinho. Porque é aquela história, né? O treinador tem 11 caras que tá satisfeito com ele. Na minha época eram 7 no banco, né? 7 no banco. 7 que tá mais ou menos, que tá indo pro banco, e o restante que não vai nem pro banco, pé da vida. Tá doido pra ele cair. Por isso que eu perguntei se o cara tava jogando ou não. Mas, ó, Zupac, Pascoal e Felipe, o Ramon, novamente, tem um confronto contra o Palmeiras como crucial para a permanência dele. Eu acho que assim, no ano passado, eu até aqui no programa fiz uma brincadeira séria. Falei que a vitória do Corinthians contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro foi um título para o Corinthians. E aí o pessoal virou meme, ficou brincando e tudo. Meu parceiro Neto, um abraço para ele, o Zé Ruela do Neto. Ele brincou assim lá no programa, e eu tô brincando porque eu gosto do Neto. Mas assim, o Neto falou assim, pô, tu viu o Zinho lá brincando com a gente, tirando onda com a gente? Não foi tirar onda. Ô Neto, seu Zé Ruela, o que eu quis dizer, e vou repetir, o Corinthians estava brigando para não cair. Se perde para o Palmeiras aquele jogo em casa, aquele jogo foi na Neoquímica. O Ramon estava na corda bamba, se perde aquele jogo, continua na zona de rebaixamento, faz o Palmeiras crescer no campeonato, brigando, aquele título, brigando contra o Botafogo, os dois ali, e certamente ele cairia. Eu acho que assim, volto a dizer, bom treinador, ele tem os méritos na reta final do ano passado, nesse ajuste de elenco, chegou muitas boas peças também para ele. Verdade. Vamos ser justos. Né? A diretoria do Corinthians é muito cobrada, mas chegaram bons jogadores para ele montar esse sistema, e competência dele com o filho dele. Mas, novamente, para mim, é um duelo, se é certo ou se é errado, define a vida dele no Corinthians. Naquela época lá atrás, eu não lembro o mês, né, Pascoal, mas você estava comigo no programa. Se o Corinthians agora perde esse título, nas circunstâncias que estão, com tudo que aconteceu, infelizmente para ele, pode custar o emprego dele sim. E aí a gente precisa também trazer o Palmeiras, de certa forma, porque o Palmeiras, é curioso, o futebol é uma coisa muito engraçada. O Palmeiras jogou pressionado vários jogos ao longo do ano. Não porque tem a pressão por ganhar, porque vem ganhando há muito tempo, embora o sucesso também te faz refém dele às vezes. Mas jogava contra o time e não tá jogando. Não tá... A pressão é 98% do Corinthians, ou é aquela coisa,
é hoje, mas também se perder o Palmeiras, aí vai ficar, perdemos pro Corinthians. Como é que vocês veem a questão do Palmeiras para essa final no contexto atual do Corinthians? Eu acho que o campeonato passa a ser mais importante para o Corinthians do que para o Palmeiras. Eu também achava, na rodada 1, inclusive. Em termos de recuperação, desse sentido, as duas últimas páginas da Libertadores da América deixam o torcedor com uma frustração muito grande. Né? E também uma parte do Campeonato Paulista, aquele jogo contra o Guarani, não me sai da cabeça, né? Do Palmeiras? Do Corinthians. O Guarani foi o último jogo. O último jogo. Tava que jogo ruim, né? já. Que jogo ruim. Time reserva. Que jogo ruim. Isso. Que jogo ruim. Aí eu fico vendo essas coisas e tal, eu acho que tudo passa pelo jogo do Allianz. Tudo passa pelo jogo do Allianz. Se o Palmeiras fizer, ontem a gente falava, e o Eugênio Leal, o capitão América, que é espetacular, né? Ele falava, o Corinthians tem que fazer a partida perfeita. Se o Corinthians não fizer uma partida perfeita contra o Palmeiras, corre muito risco de jogar no Allianz. Tem que fazer uma partida perfeita. Tem que ser aquele jogo com brilho no olho. Se o cara não entrar em campo no sentir o fio da barriga, não é melhor nem entrar. Não dá um friozinho, é melhor nem entrar. Agora, o Palmeiras descansou, perdeu o Gomes, né? O Gomes machucou o joelho, vai ficar pelo menos entre 30 e 40 dias fora. Perde um jogador importante, mas ele já estava no banco. E né? o Mikael fez um jogo muito bom contra o São Paulo, hein? Um amigo meu do Palmeiras me disse o seguinte, eu falei, poxa, mas aí vai jogar o Mikael, é a terceira partida dele. Ele jogou 2. Ele falou assim, já é o maior zagueiro do Brasil. Puxa vida. Ligeiramente empolgado. Não estava empolgado, não. Não estava empolgado, não. Ele já falou, é o melhor zagueiro. Foi o Vadinho da Tupi. Não. Esse aí é outro. Não, vou dizer pra você, esse aí é outro, mas é tão apaixonado quanto esse aí que você É falou. o Alambique Verde, o Alambique Verde. Não, o Xiita Verde. O Alan pensa isso. O Alan pensa isso. Agora, o Corinthians tem que fazer o jogo perfeito e o Palmeiras tem que fazer o jogo dele. Eu acho que o Palmeiras tem muitas possibilidades de ser campeão. Porque se o Corinthians reproduzir as últimas jornadas, eu estou falando das últimas jornadas o momento mesmo. é do Palmeiras, né? O Corinthians reproduzir os últimos jogos não é o bastante para passar pelo Palmeiras. Ou pelo menos sair... O que eu ontem ouvi um torcedor do Corinthians me disse o seguinte, Pascoal, na saída do estádio, o Corinthians tem que sair vivo do Allianz. Eu falei para ele, o que é sair vivo? Perder de 1-0 eu tô feliz. De uma falei, derrota puxa de 1-0 vida, pra frente... 1-0 você tá feliz? Ele falou, se perder por 1-0 eu não quero que perca por 2 ou 3, porque aí não recupera. Mas 1-0 eu acho que dá pra gente tirar. O Corinthians é melhor que o Palmeiras no campeonato. O melhor time do campeonato é o Corinthians, mas o momento é do Palmeiras e no papel o Palmeiras é mais time que o Corinthians. Mas o Pascoal falou uma coisa que chamou a atenção desse torcedor. 1-0 tá bom, não quero perder 2-0, 3-0. Se a paulada vier no jogo 1, temos data FIFA. Tem isso aí. Essa é uma coisa que a gente, quando você falou, eu pensei, tem uma pausa. Tem. Quanto uma paulada no jogo 1 pode condicionar essa decisão? Pergunta pro Zinho, porque o jogador quando perde, ele quer jogar, ele perde no domingo, ele quer jogar na segunda. Mas não me refiro ao elenco, Ramon, eu tô né? falando ao Ramon. O Ramon, se uma paulada no jogo 1 pode custar o emprego já. É isso. Não sou capaz de garantir, não. Porque a ideia, certamente, a ideia do Augusto não é essa. Sim. Mas não dá pra garantir. Não dá pra garantir. Enfim. Zinho, pra gente arrematar o Palmeiras, quero te ouvir a perspectiva alviverde agora, já que a gente tava falando mais do lado corintiano. O momento é mais propício ao Palmeiras, né? Eu já colocava o Palmeiras como favorito. Favorito. Pra gente colocar, não ficar em cima do muro. Mas via mais taco a taco, né? Mais apertadinho. Mas esse primeiro jogo no Allianz, o Palmeiras mais descansado, a pressão maior em cima do Corinthians, se o Abel perde o título, não vai cair. Não vai cair. Não é esse título de Campeonato Paulista que vai definir a vida do Abel. Pelo contrário, por tudo que ele conquistou. Então, essa atmosfera, esse ambiente melhor para trabalhar, faz com que eu... É difícil, né? É difícil, mas eu vou concordar com o Pascoal. Opa, isso me ajuda demais, gente. Ele tem a ideia de que... Tá vendo como é que é? Não, mas Às não vezes... fica também todo assanhadinho, não. Muito obrigado. Que isso me ajuda muito. Não, mas assim, eu discordo de você, mas vou concordar com você dessa vez. Eu acho que o segundo jogo, você fazer o segundo jogo em casa é melhor. O Pascoal já acha que o primeiro jogo é que define. O primeiro jogo define tudo pra mim. Mas, por tudo que aconteceu na semana,
pelo desgaste que o Corinthians tem, esse primeiro jogo pode realmente, como o Pascoal disse, ser decisivo. A não ser que tenha uma virada de chave que é fundamental. Fabinho Soldado, jogadores mais experientes do Corinthians se reuniram, esquece, acabou, esse é o jogo, sabe? Ter uma virada assim espetacular para o Corinthians não entrar em campo tão abalado pela desclassificação. Porque se tomar, olha, se perder o jogo, vocês estão falando que 1-0 está vivo, mas o jeito que o Palmeiras joga, ter 1-0 de vantagem para o segundo jogo, é enorme a vantagem. Sim. É enorme, é enorme. Porque o Palmeiras não é de se omitir jogando fora de casa. A torcida no segundo jogo é toda... Mas vocês falaram, o próximo jogo vai ser só no dia 27, se não me engano. Isso. Então, assim, é muito tempo de pressão. Jogadores do Corinthians e do Palmeiras que foram convocados vão sair, mas os outros vão estar ali treinando no dia a dia com mais uma pancada na cabeça e com mais a gente da imprensa falando todos os dias nos programas sobre esse jogo que vem na frente, sobre como é que estaria o emocional do Corinthians caso perca no domingo novamente para o Palmeiras. Eu acho que assim, fica difícil a situação. Então foi isso, pessoal. Vocês concordam com eles? Cara, dá pra ganhar dos caras. Se a gente buscar um empate lá, até se perder por 1-0 não é um mau resultado, mas se a gente buscar um empatezinho, acho que a gente consegue ser campeão dentro da arena, porque os caras vão dar a vida, os caras do Corinthians, no caso, vão dar a vida pra dar essa resposta pra torcida. E esse título do Paulista também é bom pra gente poder reacostumar a ser campeão novamente, até porque o último título foi 2019, então quase 6 anos sem ganhar nada. O Coringão precisa dar resposta. Esses jogadores, eles querem dar resposta pra torcida. Eu tenho certeza que domingo entrarão mais concentrado pra realmente tentar fazer a diferença. O complicado é que, cara, pouco tempo de preparação, um jogo desgastante no meio da semana, enquanto o Palmeiras praticamente descansou a semana inteira e jogar segunda-feira, mas terão um tempo maior de descanso e preparação pra enfrentar a gente. Mas, cara, tem que dar a vida domingo e ir pra cima dos caras, claro, com inteligência pra não tomar gol bobo. Não sei ainda se o Ramon Dias pretende utilizar a dupla de zaga aí, o Gustavo Henrique e o Félix Torres, porque esperando de Ramon Dias, cara, ele pode chegar lá e meter 3 zagueiros. Apesar que o Angeleri, com certeza ele vai jogar titular, porque ele agradou muito nos jogos que ele jogou, dando assistência. Ele tem que ser titular. Não inventa Hugo pra domingo, pelo amor de Deus. Deixa o Angeleri titular e o Bidu na reserva. Então é isso, Fel. Comenta aí o que você achou do vídeo. Vocês concordam com eles? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.